Podemos falar sobre a missa do vaqueiro sob várias perspectivas. Uma delas é a perspectiva de Raimundo Jacó, um vaqueiro que foi assassinado no dia 8 de julho de 1954. A outra perspectiva seria a do cantor e compositor Luiz Gonzaga, que fez a música Morte do Vaqueiro exatamente em homenagem ao Raimundo Jacó, e Luiz Gonzaga era primo dele. Outra perspectiva bastante curiosa e interessante, e que a gente traz para o programa de hoje, é a perspectiva do padre João Câncio, que foi o fundador da missa, ao lado do Luiz Gonzaga e do poeta Pedro Bandeira. Para falar sobre toda essa história, a gente está trazendo hoje para o Opinião Pernambuco Helena Câncio. Helena é a presidente da Fundação Padre João Câncio e que está totalmente envolvida. Ela é protagonista também dentro dessa história e vocês vão entender o porquê quando a gente começar a conversar com ela. Bem, eu lembro que o programa Opinião Pernambuco também é exibido nas rádios Universitária FM, 99,9 MHz, e na rádio Universitária AM, Paulo Freire, 820 kHz. Para vocês que nos acompanham na rádio, eu sou o Valdir Oliveira. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada, Valdir. Obrigada. E então, Helena, eu acho que é interessante a gente começar falando um pouquinho exatamente sobre Raimundo Jacó. Né? Eu já falei aqui no início que ele foi assassinado lá em 1954, no dia 8 de julho. E, por isso, no terceiro domingo, exatamente do mês de julho, se celebra a Missa do Vaqueiro. Como surgiu essa ideia de se fazer essa homenagem ao vaqueiro? Olha, a gente sabe disso, dessa história, porque João contava isso na própria Missa do Vaqueiro, que ele foi ordenado padre e foi mandado para a paróquia de Serrita. Ele falava assim, para impor uma oratória de seminário, e, na verdade, descobriu que a fé é uma condição inerente da pessoa. Então, ele não tinha que impor absolutamente nada. E começou um trabalho de evangelização de acordo com o modo de viver da comunidade de Serrita. Foi daí que ele escutou sobre a história de Raimundo Jacó, passando, segundo Júlio Dunqueira, porque, por incrível que pareça, Valdir, enquanto eu fui casada com João Câncio, a gente não tocava muito nessa história. E eu fui me aprofundar depois da morte dele. Então, que João passando numa estrada de chão, tinha uma cruz. E ele perguntou ao vaqueiro Júlio Dunqueira do que se tratava aquela cruz. Aí Júlio Dunqueira informou que ali tinha morrido Raimundo Jacó. E ele tinha sido encontrado, o corpo dele tinha sido encontrado naquele local, e por isso a cruz. Então, nesse local, João, ouvindo a história, também ficou sabendo que não houve nenhuma investigação acerca dessa morte, se teria sido uma morte natural, um acidente, um crime. Bom, e ele resolveu fazer uma homenagem para esse vaqueiro, que tinha uma história linda, por ser um vaqueiro valente, destemido, e João resolveu prestar essa homenagem a Raimundo Jacó, tendo ele como símbolo de todos os vaqueiros nordestinos. E aí celebrou a primeira missa e veio a segunda, e hoje a gente está comemorando a 51ª Missa do Vaqueiro. Maravilha. Helena, essa missa ela tem uma peculiaridade muito grande. O ritual, todo ele, é baseado exatamente em vivências dos vaqueiros. É sobretudo no momento da comunhão, em que os vaqueiros eles comungam ali da mesma rapadura, eles distribuem a carne seca, ou seja, a farinha, né, que são comidas típicas da região. Isso trazendo exatamente para essa realidade bastante local, de Serrita e do sertão nordestino.
quem pensou esse ritual? Quem tornou essa missa uma coisa tão bonita do ponto de vista sacro, mas também do ponto de vista visual e artístico? Então, João já trouxe isso com ele, essa vivência, sabe? Porque ele era filho de vaqueiro também, vaqueiro, fazendeiro, seu Francisco. E ele não era alheio a esse assunto. E posto ali naquela comunidade, pela igreja, pela diocese, então ele descobriu muito essa questão da solidariedade entre as pessoas, especialmente no campo. Se você visita uma casa no campo, então certamente tem uma galinha presa num chiqueiro, está entendendo que isso ali é exatamente para estar guardada para servir alguém uma hora de uma visita inesperada ou não. E com esse pensamento, esse pensamento João trouxe para a liturgia, sabe? Das pessoas serem solidárias umas com as outras, de dividir, de se doar, enfim, de se irmanar, tá entendendo? Naquele momento forte da missa, que é esse momento de muita solidariedade. Naquele tempo, Helena, o padre ele tinha esse trabalho de aproximação muito grande com a comunidade dos vaqueiros, naturalmente, e também com as pessoas daquela região. Mas é exatamente naquele tempo também, né, em que você ainda era bastante jovem e surgiu aí um relacionamento, como você bem colocou aqui no início do programa, né, que você é viúva do ex-padre João Câncio. Você se incomodaria de falar um pouquinho sobre essa história, né, que acabou marcando tanto a sua vida e que hoje faz parte de qualquer estudo que se desenvolva em torno da missa do vaqueiro? Não, Valdir, a gente já falou tanto sobre isso, sabe? Que acabou se tornando uma história dentro da história da missa do vaqueiro. João já havia saído de Serrita, tinha ido para Morelândia. Na época era Sítio dos Moreiras. Meus pais moravam lá, mais propriamente a minha mãe. Meu pai morava na fazenda. E nós, eu e minhas irmãs, estudávamos fora. Mas era lá que a gente passava as férias, dessa cidadezinha para a fazenda. E não tinha outra coisa para a gente participar, senão os encontros de jovens na igreja, com o padre ou não. E foi aí onde eu conheci João. Mas, assim, não despertou em mim em nenhum momento um interesse diferente. Muito pelo contrário, eu tinha, assim, um respeito muito grande. Eu via um padre como quase uma santidade, está entendendo? Então, existia com meus 15 anos, existia uma distância muito grande entre mim e ele, sabe? E todos os anos eu participava dos encontros de jovens, ficava com a minha turminha na praça, não passava disso. Até que um certo tempo, João se aproximou de mim, isso foi até numa viagem que ele me convidou para irmos para eu estar indo junto com 2 sobrinhos dele a um casamento que ele ia celebrar numa cidade vizinha de Bodocó. E eu fui, assim, até um pouco constrangida, sabe? Porque não tem nada a ver com a minha realidade. A realidade de uma menina de 15 anos, tá entendendo? Tá
viajando, indo com um padre, com mais duas pessoas da mesma idade para um casamento. Não era bem o programa que eu desejava fazer. Mas para sair daquela mesmice, eu acabei indo. E João fazia umas celebrações lindas, sabe? Ele tinha palavras, uma oratória muito bonita, muito rica e muito simples também. E no retorno para a nossa cidade, que não é tão longe, ele acabou me dizendo, sabe, que estava apaixonado por mim. Eu não caí porque estava sentada. Já estava sentada, mas foi para mim foi uma surpresa, não sei nem como eu chamo, dou nome aí a esse gesto dele, porque ele não teve traquejo nenhum, não sei se é porque era padre, não tinha prática. Helena, eu queria que você falasse que ano foi isso e o quanto deve ter sido difícil, tanto para ele quanto para você, considerando que a nossa sociedade ela é muito preconceituosa quando toma conhecimento desse tipo de história, né? De história como essa. Por mais bela que ela seja, mas há sempre uma pecha de taxação, né? de repúdio, muitas vezes. E, assim, queria que você falasse o quanto isso foi difícil e como foi a superação. Sim, Valdir, foi super difícil. Inicialmente para mim, para ele também tenho certeza que não foi diferente. Então, chegando na minha casa, muda e surda, porque eu não conseguia falar absolutamente nada, nem mesmo dar uma resposta a ele ou qualquer coisa assim do tipo. E minha irmã mais velha se levantou, porque era à noite, o casamento foi à noite, e abriu a porta para mim e eu perguntei para ela: Lúcia, eu tenho uma história para lhe contar, eu tenho um segredo para lhe contar. Você guarda, não conta a ninguém? Ela disse: eu conto. Entendeu? Eu conto. Ela foi ótima. E acabou que eu passei a noite sem dormir, tá entendendo? Porque eu não tinha com quem conversar e achava o assunto a coisa mais absurda do mundo. Então, logo cedo, a vizinha da nossa casa tinha uma chácara e eu tinha uma amiga. Então eu esperei a minha amiga acordar para eu contar a ela. Então, chorávamos as duas, sabe? Chorávamos as duas. Eu muito angustiada e ela com aquele meu sofrimento todo, né? Também eu chorava por conta disso. De modo que eu deixei de ir à igreja, eu não participei mais dos grupos de jovens, eu me afastei completamente, sabe, de tudo, porque era a coisa mais absurda que podia ter sido falado para mim. E um ano depois, eu com mais idade, eu acho que eu já tinha 16 anos, então eu comecei a voltar para a igreja nas férias, me entrosar com o pessoal, a falar com o João, a participar os mesmos lugares, que às vezes a gente tinha amigos comuns, e rolava uma conversa, mas nada de namoro, sabe? Até que foi passando o tempo, e isso foi se intensificando, quando a gente viu, estava super envolvido um com o outro, mas com aquela ideia de que era tudo muito proibido e que ninguém podia saber. Não podia saber porque a igreja não permite que um padre namore, tampouco se case. E ele estava... Sim. A gente está chegando ao final desse bloco. Eu queria que você guardasse para o nosso retorno, e aí para depois a gente falar um pouquinho sobre a programação também, duas coisas. Uma é, em que ano foi que aconteceu essa história, tá? E como foi esse casamento, né? Inclusive, trouxe filhos. E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a reação do próprio Vaticano, né? Considerando que ele era um padre que começava a se tornar
conhecido também como um representante dessa cultura nordestina. Bom, então a gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu sou o Valdir Oliveira, para você que nos acompanha nas rádios. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, nas rádios Universitária FM 99,9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bem, o programa de hoje é João Câncio e a Missa do Vaqueiro. Nós estamos conversando com Helena Câncio, que é presidente da Fundação Padre João Câncio, e viúva, né? Ela foi esposa do padre, que faleceu em 1989, não é isso, Helena? Ele faleceu nessa época aí de infarto, estava Exato. muito novo ainda, e a Helena continuou tocando o projeto da Missa do Vaqueiro. Então, Helena, você estava contando como que foi, como você conheceu, como iniciou esse relacionamento, e agora vamos para o desfecho dessa narrativa que você está trazendo para a gente. Então, Valdir, isso teve início, o início dessa minha relação com o João se deu na década de 70, bem no início. Então, a gente passou 6 anos namorando, isso alheio às vistas de todo mundo, tá entendendo? Era uma coisa muito reservada, embora minha família soubesse. E quando foi no comecinho da década de 80, nós nos casamos. Mas isso foi uma fase muito difícil, foi uma fase muito dura, onde eu sofri muito preconceito, onde eu perdi amigos, onde eu era visto de forma diferente na escola, também na faculdade, tá entendendo? Então, as pessoas me olhavam e diziam: essa é a que namora com o padre, ou é a mulher do padre, enfim, perguntas desse tipo. Foi uma época muito difícil, muito difícil. Penosa também. Então, no início da década de 80, nós nos casamos, ele comunicou à igreja e fomos para São Paulo por objeção da própria igreja, porque não poderíamos continuar aqui. Isso foi um exílio? Foi um exílio, eu sempre chamo isso de exílio, porque quando João comunicou à diocese de Petrolina que ia se afastar da igreja, que falou da nossa história, que íamos nos casar, o primeiro ato da igreja, do representante da igreja, na diocese, foi que ele se afastasse, que ele passasse um tempo fora, que esse sentimento ia passar. E ele ia voltar para o ministério dele. João, não aceitando isso, foi proposto a ele que se casasse, então, mas não poderia ter convidados, ninguém poderia saber o horário que se daria o casamento civil. Ninguém poderia saber a hora, nenhum comentário poderia ser feito nesse sentido. Helena, assim, o mais importante é que a história ela continuou com você ligada aos vaqueiros, às vivências dos vaqueiros de Serrita, a essa tradição. A missa continua acontecendo, quer dizer, este ano tem esse problema por conta da Covid, é o segundo ano, né, consecutivo, que ela não vai acontecer de forma presencial, reunindo cerca de 50 a 70 mil pessoas, como já aconteceu nas edições anteriores. Então, gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre a programação para 2021. O que será possível fazer para a Missa do Vaqueiro? Então, Valdir, o ano passado, só voltando um pouquinho para os 50 anos da missa, era a intenção nossa fazer uma grande festa e, por conta da pandemia, isso não foi possível. Mas o Dom Magnus, o bispo da Diocese de Salgueiro, resolveu fazer
a edição comemorativa dos 50 anos. Não tinha ninguém no altar, somente os padres, eu, meu filho, Tiago, e o prefeito, e o coral de aboiadores. Então, agora, já com a parte da população vacinada, a gente está fazendo a missa em formato de live. Em formato de live. Então, a gente tem um grupo de artistas contratado, que esses artistas vão executar a trilha sonora da Missa do Vaqueiro, como você bem disse no início da entrevista, que a Missa do Vaqueiro tem um linguajar diferente, ele é específico, que é uma composição de Dr. Janduí Finizola, que compreende os textos litúrgicos e as músicas, que a gente chama, ele deu o nome de Reza de Sol. Então, esses textos são lidos no momento da comunhão, do ofertório. Então, cada momento desse, dentro da missa, tem uma leitura que ela é lida diretamente para o vaqueiro, para o homem do campo, sabe, para o sertanejo. E para a execução das músicas, a gente contratou João Cláudio Moreno, Josildo Sá, Tagino Gondim, Flávio Leandro. Tem uma dupla de repentistas, que é composta por Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre, eles estão vindo de Fortaleza. Tem o Coral Aboios, tem os aboiadores Chico Justino e Cícero Mendes. Então, com esse grupo de artistas que a gente, enfim, celebra a missa juntamente com Dom Magnus. Este ano será dia 21, dia 25, é isso? Dia 25 de julho. 25 de o horário? Às 9 horas, e será transmitida pelas redes sociais da Missa do Vaqueiro, YouTube, Instagram. E a gente está fazendo uma campanha também pelas redes, no sentido de que as pessoas não venham, não insistam, porque vai ter vai ter barreiras impedindo esse acesso ao parque, e que as pessoas assistam de forma confortável nas suas casas, sabe? Também a gente está fazendo uma campanha, Valdir, no sentido de que as pessoas participem doando também valores para a gente cobrir as despesas com o evento, isso pode estar sendo feito tanto pelo número Pix, que a gente botar na publicidade, e o QR Code. Certo. Ok, então acredito que o melhor canal, o melhor caminho para as pessoas terem acesso a essas informações seja entrar mesmo no portal da Missa do Vaqueiro, não é isso, Helena? E aí elas vão encontrar todas as informações. Né? Olha, Helena, assim, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema, e é um prazer muito grande ter você aqui no programa, porque as minhas andanças por Serrito e por Salgueiro, você sabe muito bem disso, a gente já esteve lá filmando muito, né, tanto ficção quanto documentário, é uma coisa assim que me marcou muito. Então, assim, as vivências dos vaqueiros, elas não são apenas folclóricas, elas são vivências que precisam ser percebidas, e precisa haver políticas públicas para valorizar aquela categoria que é tão sofrida, né, que doa a vida em função exatamente daquilo que tanto ama, que é a profissão, mas que é uma profissão também muito árdua, muito difícil. Helena, nós temos agora somente 1 minuto para as suas considerações finais. A gente agradece a sua participação aqui no programa Opinião Pernambuco. Quero lhe agradecer pelo espaço que você nos deu para estar exatamente falando sobre a Missa do Vaqueiro, por essa possibilidade das pessoas assistirem pelas redes sociais, enfim, para não perderem esse espetáculo da nossa cultura, sabe, que é uma celebração de fé, uma celebração de amor, de solidariedade, que a missa é isso e muito mais, muito mais. Só quem está presente sabe da emoção que se vive participando do evento. Mas isso vai acontecer, se Deus quiser, em 2022.
Ok, e a gente fica devendo agora outros programas para falar sobre a Missa do Vaqueiro na perspectiva de Luiz Gonzaga, né, como eu tinha dito lá no começo, e outra na perspectiva de Raimundo Jacó, que tem também uma história muito interessante, né, principalmente com Dona Odília, né, com quem ele esteve casado. Mas é isso, a gente agradece a participação de todos vocês que estiveram hoje com a gente, acompanhando essas histórias bastante curiosas e instigantes da Missa do Vaqueiro em Serrita. A todos, nosso muito obrigado e até o próximo programa.